Se nós quisermos fazer uma oração vocal bem feita, ou seja, esses primeiros passos que a gente precisa dar na vida de oração, nós temos que entender que o essencial é nós estarmos na presença de Cristo ressuscitado. E essa presença, ela acontece através de um ato de fé. A presença de Jesus em nossas vidas, através da fé, é uma presença muito mais profunda do que a gente suspeita. Algumas pessoas ficam desejando, dizendo assim, mas nossa, Padre, se eu vivesse há 2000 anos atrás e pudesse tocar em Jesus, se eu pudesse ver Jesus. Veja, aquilo que os apóstolos tinham quando Jesus caminhava aqui na terra com eles é muito menos do que aquilo que nós temos pela fé. Sim, é isso mesmo, parece estranho, mas a realidade é a seguinte, veja, Jesus, ele não diminui, ele cresce, a sua presença aumenta. Então, pedagogicamente, o que ele fez? Ele se encarnou, veio, as pessoas viram, ele realizou milagres, até que finalmente surgiu a chama da fé no coração dos apóstolos. Quando Simão Pedro finalmente fez o seu ato de fé, Jesus disse para ele, Simão, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou isso. Ou seja, não foram os milagres que eu fiz, não é o fato de você ter me apalpado, não é o fato de você ter me visto, foi o Pai do céu. Ou seja, surgiu ali uma ação divina que tocou o centro da alma. Não foi uma questão de efeitos sensíveis, de tocar, de ver, de ouvir. Não foi nem mesmo uma questão de efeitos psíquicos, afetivos. Não foi alguma coisa que Pedro sentiu afetivamente. Tudo isso já tinha acontecido na vida de Pedro. Mas quando finalmente ele faz o seu ato de fé, Jesus diz, não foi a carne, não foi o sangue, foi o Pai do céu que te revelou isso. Esse ato de fé em Pedro, ele, infelizmente, ainda não era maduro. E é por isso que Pedro traiu Jesus. É por isso que a fé de Pedro e dos apóstolos morreu. E aí, o que é que nós encontramos? Nós encontramos a necessidade de fazer esta fé ressuscitar. Quando Jesus, então, ressuscita, ali aconteceu a plena encarnação. Ou seja, a humanidade e a divindade na ressurreição estavam tão unidas, de forma tão maravilhosa, que a humanidade de Cristo começou a participar plenamente das propriedades divinas. Ou seja, antes, quando Jesus estava em Belém, ele não estava na Galileia. Quando ele estava na Galileia, ele não estava em Jerusalém. Mas, a partir da ressurreição, a humanidade, o corpo e a alma de Cristo começaram a estar presentes em todos os lugares onde ele era crido e amado. A presença de Cristo tornou-se participante dessa propriedade divina, da imensidade, de uma forma misteriosa. Mas, sim, começou a participar. Não somente isso. Quando Jesus estava nos seus dias aqui na Terra, ele falava com Pedro. Mas quando falava com Pedro, não falava com João. Quando falava com João, não falava com Tiago. Quando falava com Tiago, não falava com outro. Mas agora que ele está ressuscitado, ele pode falar com todos nós. Ou seja, na ressurreição de Jesus, a sua encarnação aconteceu plenamente, ou seja, a humanidade e a divindade se uniram de uma forma mais perfeita. Então, Jesus ressuscitado não precisava aparecer. Bastava somente que ele tivesse fé, que as pessoas tivessem fé. Mas, infelizmente, os apóstolos perderam a fé. Então, Jesus, depois de ressuscitado, precisou aparecer. Ele,
que ressuscitado está participando da propriedade divina de ser invisível, teve que aparecer para ressuscitar a fé dos apóstolos. Teve que entrar no cenáculo, teve que comer para novamente ressuscitar aquela fé tão frágil. Mas uma vez que os apóstolos estavam na fé, Jesus sobe aos céus para estar mais presente ainda em todos os lugares, para todos nós, o tempo todo, falar com todos nós e ter esta presença íntima. Porque a presença de Cristo na fé é a presença no núcleo da nossa alma. Não é a presença na superficialidade dos sentidos físicos. Não é a presença na superficialidade dos afetos e dos sentimentos psíquicos. É uma presença extraordinária. A presença no núcleo da nossa alma, quando eu tenho fé, o ressuscitado me toca e está presente. Quando você vai fazer a sua oração, você precisa ter essa fé. Você precisa pedir a Deus esta fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. A fé no fato de que Ele está conosco. Ele fala conosco, ressuscitado. Ele vive no meio de nós.